dia, pessoal. Bom dia, pessoal que está aqui presente com a gente pessoalmente. E bom dia a vocês que estão aí, do outro lado aí da telinha. Vamos iniciar mais um DSS, Diálogo Semanal de Segurança, né, que é o nosso programa. Fazemos isso semanalmente para relembrar assuntos de segurança, trazer temas importantes que aconteceram durante a semana e a gente precisa trazer como lição aprendida. E também fazemos mensalmente a reunião mensal de segurança, que provavelmente é na próxima semana, tá? Falando mais uma vez sobre frenagem brusca. Infelizmente, ainda está sendo das violações que está aparecendo muito aí na nossa telemetria. Frenagem brusca, a gente já falou em outros DSS, bem falando semanalmente, né, senhor Mário, sobre isso, sobre a importância da gente manter a nossa velocidade compatível com cada trecho, a distância de segmento, para a gente não se assustar com nada, ou conseguir se sair daquela situação de uma forma segura e tranquila, tá? Então, trazemos aqui mais uma vez, explicando para vocês o que é uma frenagem brusca. A frenagem brusca acontece principalmente pela falta de atenção. Não quer dizer que a gente vá aqui generalizar e dizer que toda frenagem brusca foi uma falta de atenção. Você, às vezes, tem que frear bruscamente porque alguém fez algo na sua frente inesperadamente, daquela forma que você estava atento, mas teve que frear porque não conseguiria evitar se não fosse dessa forma. A gente aí identifica pelas filmagens que você agiu de forma preventiva. Essa frenagem a gente consegue reverter para uma situação de comportamento seguro do motorista. Agora, tem algumas outras que são falta de atenção. Quando, por exemplo, a gente não mantém a distância de segmento, quando a gente tem a falta de antecipação do que está acontecendo lá na via, excesso de confiança, avaliações erradas, né, na hora que a gente está no trânsito, negligência, imprudência e imperícia. A gente sabe que acontece isso, né? Então, temos que estar aqui falando novamente sobre esse assunto, porque ainda não reduziu os números de frenagens bruscas. Os parâmetros da telemetria que identifica a frenagem brusca é essa aqui, ó. Redução igual ou maior de 12 km em 1 segundo. Acima de 20 km. Tá? Acima de 20 km por hora, reduziu 12 em 1 segundo, vai dar uma frenagem brusca. Tá? A Alesat, ela reduz em 11 km. As outras operações, 12, mas a Alesat, ela já considera como uma frenagem brusca quando você reduz 11 km em 1 segundo. Me diga uma coisa, é difícil a gente manter, por exemplo, a distância de segmento. É difícil a gente manter a calma. Tem alguém na empresa apressando você para chegar? Jorge, me responde isso. Não. Você dirige tranquilo? Tranquilo. Precisa a gente estar correndo ou colado com o veículo? Não, precisa não. Você, Alex, o que é que você me diz? Dá um recadinho aí para o pessoal que está aqui na casa. Manter sempre a guarda alta. Sempre manter a distância e nunca confiar, né? Achar que, não, porque eu tenho muitos anos, tenho muita experiência e sempre manter a guarda alta. É isso aí, gente. É o básico. É o que a gente pede todos os dias, que a gente tenha paciência no trânsito, porque a gente sabe que é complicado tentar manter a paciência, mas como motoristas profissionais, a gente tem que ter inteligência emocional. A inteligência emocional é isso, quando eu me deparo com situações adversas lá no trânsito, eu consigo me controlar, eu não preciso ser agressivo com ninguém, não preciso ser impaciente no trânsito, eu preciso chegar no meu destino com segurança e voltar para cá com segurança também. Para isso é só aplicar os 5 hábitos de direção segura que a gente fala tanto, né? E um deles e o primeiro, mantenha a distância de segmento. Quando a gente tem essa visão ampla do cenário que está à minha frente, eu consigo me sair da situação da forma melhor possível, né? Passando aqui. A frenagem segura, ela salva vidas. Quando a gente está no trânsito atento e efetua uma frenagem segura, ela salva vidas. Ao conduzir um caminhão-tanque, cada atitude faz a diferença na segurança da estrada. Evitar frenagens bruscas é fundamental, pois o líquido que a gente transporta quando estamos aí carregados pode causar desequilíbrio do veículo, perda do controle e até tombamento. Então, é só uma frenagem brusca, mas pode ocasionar isso aí, um acidente grave. A gente não quer que ninguém se envolva com um acidente grave. Além de colocar o motorista em risco, uma frenagem repentina pode provocar acidentes graves, danos ambientais e prejuízos materiais. Então, lembre-se sempre, mantenha a distância de segmento, antecipe suas situações no trânsito, então enxerga tudo que está acontecendo lá à distância, 15 segundos lá na frente. Reduza a velocidade gradualmente, dirija com atenção e responsabilidade. Condução segura é condução preventiva. Pare, pense e viva. Segurança começa com cada um de nós aqui. Cada um de nós tomando a atitude correta.
A gente vai colocar um vídeo aqui para vocês verem o que aconteceu com a gente, tá? Nosso veículo. Coloca aí, para a gente comentar depois. Isso é de uma frenagem brusca, tá? Tá ali, é 69, o KM, não sei se dá para vocês verem aí que está no celular, mas está 70, 69, está indo, 70, 71, está dentro da velocidade permitida para esse momento aí, pista seca, né? 77 agora, 71, 71, né? 70, e segue. Aí vai para acostamento, aí baixa para, de repente, 34 km. Será que foi uma frenagem brusca? Gerou uma frenagem brusca? Esse local aí, é permitido a gente parar? É permitido a gente parar e dar uma frenagem? Tinha alguma coisa ali acontecendo? Tinha algo acontecendo ali? Pode ser que você não esteja bem. Não estou muito legal. Aí eu vou parar no acostamento porque eu não estou bem. Eu não posso seguir dessa forma. A gente não diz a vocês, se não estiver bem, não segue. É o único momento que você pode parar para depois entrar em contato com a gente, tá? Mas precisa parar dessa forma, já que ia parar. Nesse caso aqui, não era nada de urgência de alguém passando mal, não. A gente sabe, quem foi motorista, sabe que ele agiu e que gerou a frenagem brusca. O que a gente quer trazer para vocês aqui? Quando a gente fala, se sentiu mal, está sentindo que precisa parar, quer ir no banheiro, por exemplo, vai, encosta no local, mas de uma forma que não precisa gerar uma frenagem. Se viesse alguém colado ali atrás, ia dar tempo de sair de trás do veículo? Será que ia dar tempo? Então, avaliem toda a situação, ajam de forma segura, né? Mesmo diante de situações inesperadas, como você pode estar ali com a dor de barriga, querendo ir no banheiro, né? De uma hora para outra, pode acontecer isso. O que a gente devia fazer ali, seu Amário? Bom, vem aqui me ajudar nessa situação. Diga aí para eles. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão aí na live. Quando a gente assistiu esse vídeo, ficamos até preocupados, porque ele vinha seguindo uma direção segura, você viu que a velocidade que ele atingiu a máxima foi 77 km. A velocidade que ele vinha controlada. Então, de repente, uma frenagem brusca. Olha, o que foi que aconteceu? Porque muitas vezes acontece a frenagem brusca quando a gente tenta fazer uma ultrapassagem, não consegue, freia bruscamente porque vem vindo outro carro. Ou o carro que vai em nossa frente, por não mantermos uma distância de segurança, ele freia na frente, precisamos frear atrás. Mas o dele foi uma ação que ele tomou, quando conversamos com ele, ele disse, olha, eu estava de urinar só e parei. Observe. Causou uma expectativa. A gente viu que não tinha nada na frente. Foi simplesmente como a Ana disse. Ele queria parar para algo que ele precisava fazer. Pode ser uma dor de barriga, pode ser um problema de incontinência urinária. Todos nós somos sujeitos a ter qualquer tipo de doença ou enfermidade. Mas frear bruscamente, ele levanta a expectativa em todos. Por quê? Por que frear? Então, quando nós falamos em frenagem brusca, ele caracteriza em 12 quilômetros em menos de 1 segundo, a partir de 21 quilômetros. Mas se eu tiver em 20 quilômetros e frear bruscamente, vai caracterizar uma frenagem brusca? Não. A telemetria não caracteriza nada. Não deixou de ser, mas não tem nenhum tipo de violação. Por quê? Porque você está a menos de 21 quilômetros. Então, precisamos entender que uma frenagem brusca, ela vai caracterizar quando você reduz em até 12 quilômetros em menos de 1 segundo. E a Alissat? A Alissat, ela é mais rigorosa. Ela diz que caracteriza em 11 segundos. 11 quilômetros em menos de 1 segundo caracteriza uma frenagem brusca. Então, a gente pede. Como a Ana falou no primeiro slide, sobre frenagem brusca, ela é caracterizada por uma falta de atenção, previsão. Quando nós estamos analisando as imagens ultimamente, o que a frenagem tem causado é justamente em tentativa de ultrapassagem, andar próximo do veículo da frente e, infelizmente, quebra-mola. As lombadas, elas têm chamado a atenção porque as bichas estão em alta. Tem lá uma lombada, sempre vai ter uma ou mais placas de sinalizações, avisando que ali tem uma lombada, e por um momento de distração, você deixa de obedecer a velocidade e a sinalização que a rodovia estabelece e confia. Então, o excesso de confiança tem feito com que a frenagem brusca tenha acontecido. Quando você descobre em cima da lombada, freia bruscamente. Caracterizou. Por quê? Porque diminuiu em até 12 quilômetros em menos de 1 segundo. Sabemos que as sinalizações são precárias. Nem todas as lombadas estão demarcadas como deveria ser. Toda ela vai ser pintada.
mas você marca agora e observe o fluxo de veículo que vai passar ali em cima. Com o tempo, ela vai perder a sua visibilidade que está lá pintada no chão. Por quê? Porque o pneu ela vai desgastar, vai estar pronto. Mas lá na rodovia, você vai ter sempre sinalizações. E a gente passa em rodovias que passamos constantemente. A gente, a semana passada, tivemos, do mesmo motorista, 2 frenagens bruscas na mesma lombada. E onde é ela? Aqui bem pertinho, na charneca. Ele passou para lá e para cá, frenou e frenou de novo. Ou seja, atenção, chama-se uma visão ampla do cenário adiante. Essa visão, você precisa observar os dados. Não somos bons o suficiente para nunca cometermos uma violação, até porque somos motoristas, e motoristas é um ser humano. O ser humano falha. Nós precisamos sempre nos atentar para mantermos a nossa segurança. Porque quando a gente fala frenagem brusca e excesso de velocidade, são algo que foge do normal. E o excesso de confiança nos convida a cometermos esse tipo de violação, como essa que a gente acabou de ver. E quando a gente vai observar, é uma coisa que tinha nada na frente. Não tinha nada. Mas aconteceu porque uma tomada de decisão. Ele tomou uma decisão inesperada. Se ali atrás viesse o motorista também confiado, que ele não ia parar, até porque não ia precisar, o que poderia ter acontecido? Uma colisão traseira, por algo que poderia ter sido evitado. Ele até brincou quando nós tratamos, ele ficou gesticulando dentro da cabine, não dava para entender, porque a gente não escuta o que se fala, mas os gestos que ele fazia, ele até riu. Ele dizia, rapaz, você viu? Os movimentos que ele fez ali, ele falou, o que foi que eu fiz? Cometeu uma frenagem brusca sem necessidade. Tranquilo? Pode seguir. Obrigada, então, Mário. E é isso aí, gente. Vamos redobrar a atenção aí, manter a calma, a tranquilidade, para a gente não baixar esse índice, tá? Agora a gente vai entrar no tema programação de viagem. Documento de porte obrigatório. Todos os dias a gente tem que fazer o nosso checklist pré-viagem. Ele não é diário, ele é pré-viagem. Vai sair, tem que fazer o checklist. Né? O checklist é feito aonde? Vamos aqui perguntar para o nosso colega Rodrigo. Isso. Vai no celular, né? Não, É, celular. Isso. Aí como é que você faz? Abre lá, diga aí, explica aí. Abre o aplicativo, vai lá no checklist e vai lá e exclui, né? Sempre observando o que realmente está conforme. E a gente faz isso no caminhão, ou dentro do caminhão, ou aqui na área de convivência? Diga aqui. Dentro do caminhão, Dona. Faz o checklist dentro do caminhão. Não, em volta do caminhão, né? Olhando as coisas do caminhão, né? Seguindo ali o passo a passo das perguntas que tem no checklist, porque elas existem lá para lembrar a gente os itens que a gente precisa conferir no caminhão. Senão não precisava ter item a item. A gente dizia, motorista, vai ali, dá uma olhada no caminhão e vai embora. Olha ali, só. Aí você nem olharia, se fosse só isso também. Aí a gente pegou e melhorou. Vamos melhorar, como diz o pastor, que fala sempre isso. Vamos melhorar, né? O senhor acompanha também. Vamos melhorar aqui agora. A gente colocou no checklist, num documento, era um papel. Primeiro era um papel. Aí você tem que marcar, todo dia pegar um papel, guardar, entregar quando voltasse de viagem. Não era assim? Aí a gente melhorou, mais ainda. Não mandou você fazer o negócio lá da sua cabeça. Colocou no papel, aí depois melhorou. Colocou no seu celular, porque é eletrônico, é mais rápido, é mais tranquilo, né, de você fazer. Aí o motorista faz aonde? Dentro do quarto, que está aqui, às vezes, esperando para ter uma programação. Ou ele faz aonde? Aqui sentado na área de convivência. Ou ele faz aonde? Na minha sala. Eu já peguei gente fazendo checklist ali dentro da minha sala. Vai adiantar alguma coisa? O que a gente melhorou para vocês? Os itens que tem ali é para você lembrar o que você precisa olhar no seu caminhão, para que ele saia perfeito e você não tenha problemas durante a direção. Não vai atrasar sua viagem, você não vai se envolver em acidente, porque você identificou, por exemplo, algo que não poderia sair daquele jeito. Ele estava bom ontem o carro, mas hoje, como é uma máquina, não está. Como, por exemplo, o pneu. Se você não olhar todos os dias o pneu, um dia ele pode estar baixo, ou não. Vai olhar, o pneu ele está baixo. Alguém foi lá e rasgou seu pneu. Ou alguém foi lá e quebrou o cadeado da sua quinta roda e puxou o gavião. Pode acontecer isso ou não? Quando está lá no posto. Então, é importante que a gente faça isso. Ah, e as documentações, que é o principal que a gente está falando ali hoje, né, que a gente vai tocar nesse assunto. É importante olhar todos os dias a validade? É. Todos os dias eu tenho que olhar se está na validade. Tenho que alertar eu, como motorista, ali tem dizendo, ó, motorista que transporta produtos inflamáveis deve sempre ter em mãos todos os documentos de porte obrigatório. E os mesmos devem estar em dia. CRLV, AEP, ANTT, CIV, CIPP, licença especial para transportar em algum estado específico, Inmetro, cronotacógrafo, a transportadora é responsável pela obtenção dos documentos referentes ao veículo e à carga, conforme as exigências de cada estado e município.
São muitas documentações. Aquele papel ali não é simplesmente papel. Quando a gente vai e é abordado por um policial na rua federal, e está vencido um cadastro técnico federal, você vai levar uma multa e o dono da empresa vai receber uma ação judicial em cima dele. Porque você está com produto perigoso, arriscado a contaminar o meio ambiente sem a licença que deveria ter. De 3 em 3 meses, a empresa paga essa licença, o cadastro técnico federal. E se tiver vencido, a gente vai ser multado e Anderson vai ser julgado também. Não é só o carro levar a multa, é a empresa ser notificada judicialmente e o representante legal vai ter que ir lá responder. Tanto essa como aquela outra que tem as placas todinhas dos carros. Que ela é uma licença que a gente precisa ter. E a outra que a gente precisa prestar bastante atenção é o CIV e o CIPP. Então, todos os dias, eu tenho que olhar o meu cronotacógrafo se está em dia, CNH, MOP, que são os seus documentos, e esses outros aí, ó, que tem NR35, NR20, tudo que é de responsabilidade do motorista profissional. Eu tenho que estar a par das datas de vencimento e avisar com antecedência. Se eu estou olhando todo dia, hoje eu estou vendo que daqui a 20 dias vai vencer um CIV de um veículo. Eu já aviso aqui ao pessoal da operação. Ó, está próximo do vencimento. Coloca, o checklist agora vai ter, né, alguns pontos específicos de você colocar a data do vencimento. Porque motorista é a última barreira. A operação vai ajudar. Ela tem o controle de fazer essas renovações com antecedência. Mas o motorista ainda vai ajudar, porque é a última barreira, que ele faz o checklist todo dia. E ele é responsável por isso aí. De sair, se sair com ela vencida, é o motorista que tem a responsabilidade, porque não fez o checklist antes da viagem, como deveria fazer. Importância da conferência antes da viagem. A programação correta das entregas garante segurança, eficiência e evita erros operacionais. Então, a gente falou da documentação, todas têm que estar em dia, tem que verificar, olhar o checklist, né, um por um, item que tem lá. Como também, quando você pegar a nota, conferir para onde é que eu vou, qual é o produto que eu vou levar, tá correspondendo com o que está no caminhão lá. Onde é a minha descarga? Pode ter cliente com nomes iguais, não pode? Endereços parecidos. Não se garanta só do que o cara está falando, não. Olha na nota, confere isso. Por quê? Pode passar. Essa conferência é importante, como ele vai, o risco de falhas na conferência. Entrega em local errado, vai se atrasar, multas e penalidades, pode acontecer, riscos à saúde, à segurança e prejuízos financeiros. Então, essas são as mínimas coisas que podem acontecer aí se a gente falhar na hora de conferir para onde eu estou indo. Qual é a carga, se a nota está batendo com o que eu vou fazer, CPF, né, se está igual, para não desviar, ir para um lugar e deveria ir para outro. Não pode, não deve acontecer isso, tá? Conferência da nota fiscal, verificar a origem da carga, confirmar o destino, validar o endereço da descarga, conferir dados do cliente, conferir o tipo de carga. Você acabou de falar, isso é importante, né, seu Amaro? Que aconteça. Dê licença aqui mais uma vez. Lembrando sobre isso aqui, é muito importante esse item aqui, ó, quando nós falamos em conferir destino correto. Uma vez você sai daqui da garagem, o programador, ele passa para você carregar, você olha, você pega um automático, tu vai carregar para Cabedelo. E você chega no terminal, o terminal mudou o teu destino. Carregou o teu caminhão, tua nota saiu para Luiz Eduardo Magalhães. Se você não confere a sua nota fiscal e foi pelo automático da programação, você vai tomar o destino para onde o seu automático recebeu. Qual é a nossa obrigação como receber uma nota fiscal? É como você receber um troco. Você recebe um troco de alguém, você não vai conferir? A mesma coisa é a nota. Já aconteceu casos assim, mano? Já aconteceu. E acontece muitas vezes de um carro estar carregado aqui na garagem e eu perguntar, vai para onde? Aí eu vou... Deixa eu olhar aqui. Quem carregou? Eu. E a nota? Está ali. Vai para onde? Não olhei, não. E aí? Se você carregou a nota com a placa errada, produto errado, a nota saiu com a transportadora, ao invés de ser LVA, foi LSS, BTP, CTP, foi outra transportadora. Então, vai causar um transtorno lá no posto fiscal. Por quê? Porque você está carregado com o produto certo, na sua mente está certo, mas a documentação está incorreta. Quando a Ana falou sobre documentação, é muito importante lembrar que as documentações têm prazos de validade. Documentos que são portados dentro da sua pasta, que têm validade de 2 anos, são certificado de aferição e cronotacógrafo. Esses dois têm validade de 2 anos. A NTT tem validade de 5 anos. A NTT, CIV-CIPP, validade anual. Por isso é importante você conferir as suas documentações, saber o que está aportando. Os transtornos, eles só são causados em momentos inesperados. Sexta-feira, você está lá em Montes Claros, ansioso para carregar, você está com a programação, mas vai chegar para carregar e vai ter um
checklist. Esse cara aqui, ele é quem vai te dar aptidão para você carregar e ou não carregar. Então, para isso, você precisa estar o quê? Apto. O rapaz de checklist e o programador, ele está ali doido para largar também. Tudo que ele vai querer é embargar. Ele quer, de qualquer maneira, carregar aquele que está certo e o que estiver errado, um número, ele diz, que fica para trás. E se você não conferir o seu documento, aí seu certificado de aferição venceu. Olha, a programação não viu? Viu. Mas você é o cara ajudador que está todos os dias com ele na mão. O Cadastro Técnico Federal, por exemplo, hoje, viu, gente? Hoje eu acredito que hoje tem um vencendo aí, né? Observe das suas pastas. Eu acho que venceu ontem, né? Ou é hoje? Ontem, né? Então ele só troca a partir de 0 hora. Hoje, lembrem-se, pegue o seu Cadastro Técnico Federal. Quando você sair ali na rodovia, tem uma fiscalização por órgãos fiscalizadores. Se ele pegar você com um documento que esteja vencido, ele vai parar e fazer com que você pegue o documento atualizado. Isso gera o quê? Perca do tempo, produtividade, estresse, principalmente em você que está na estrada. Por quê? Porque você deixou somente de fazer um checklist. Então, o checklist ele é importante, como a Ana falou, pontuar muito bem, voltar o checklist ao que era antes. Por quê? Porque você vai agora colocar a data de vencimento do seu checklist. Você vai ter na mente que vai vencer. Quando? No dia seguinte, daqui a 3 dias, daqui a 4 dias. E vai ajudar não só você, como vai ajudar a operação. Continuando aí com as informações, antes de iniciar a viagem, então, revisar a programação de entrega, tirar dúvidas com a operação, com o seu monitor. Se for uma rota nova, fazer o DSR, que é o diálogo de segurança da rota, ou o seu monitor. Confirma a rota. Como é que a gente vai confirmar a rota e saber por onde eu tenho que ir com o rotograma? Então, a gente tem no Acônitos também, todos os rotogramas, se não está lá o que você vai, pede a operação antes de sair. E garantir que toda a documentação esteja correta para poder você aí seguir viagem, tá? Durante o transporte, manter a atenção ao trajeto, seguir a rota que você identificou lá no seu rotograma, comunicar qualquer divergência e evitar decisões sem orientação. Boas práticas, sempre revisar a nota fiscal antes de sair. Nunca confiar apenas na memória, a gente tem que ir lá, ó, olhar item a item do seu checklist e priorizar a segurança sempre. Sempre pensar na sua segurança dos outros aí da via, tá? E para concluir aí esse tema, programação de viagens, a atenção na programação e conferência da nota fiscal é essencial para evitar erros, garantir segurança e qualidade nas entregas, e é o que a gente quer. Você saia tranquilo, chegue lá no seu cliente com tranquilidade e volte também com tranquilidade e segurança. Pode passar. Agora a gente vai entrar num outro assunto, desgaste de pneus. Vamos ver esse vídeo aqui. Pode soltar aí. É isso. A gente acabou de ver aí alguns sinais de desgaste, né, na extremidade aí do pneu. Aí eu queria que pode desligar. O que é que pode ter acontecido aí nesse pneu? Jário, o que você acha que aconteceu ali? Por que ele fica desse jeito? Só na extremidade, desgastado. Forçar o pneu ou a manobra no local que não deveria. Foi isso que o Jário respondeu aqui pra gente. Principais causas aí de desgaste na lateral aí do pneu. Baixa calibragem. Aí vocês me ajudem, tá? Vocês aí da manutenção. Excesso de peso ou carga mal distribuída. Curvas feitas em alta velocidade. Manobras bruscas ou fechadas, foi o que você falou, né? Desalinhamento da direção ou eixo. Quem é o dono disso aí, quando está na direção? Quem é que identifica ou faz essas manobras? O motorista, que é o líder do caminhão, quando ele está lá na rua, transportando, fazendo manobra, né, entregando, se dirigindo lá para o cliente. Vocês acham que isso daí pode ser evitado? Pode ser evitado, Alex? Pode ser evitado. Pneu é barato? Pneu é barato? Quantos pneus tem numa carreta? No conjunto de vocês aí? 34 pneus. Nem eu sabia. Tá vendo? O motorista tem na ponta da língua. Tem 34 pneus. Quanto é um pneu? R$3.000. Faz a conta aí. R$3.000 vezes 34. É o que está sendo gasto lá naquele veículo. Aí a gente vai e não é responsável o suficiente na manobra de forma segura. Aí estraga o pneu, que a gente está vendo ali que ele não está desgastado totalmente. Só foi feita uma manobra, como você falou, no local que não deveria, ou forçou de forma indevida, e aí ficou dessa forma. Esse custo que a gente vai
vai precisar trocar ou recapear, né, o pneu. Pode falar. Não. Vai para fazer a manutenção desse pneu, onde poderia ter sido aproveitado de uma outra forma na empresa. E aí o Watson vai ajudar a gente aqui com esse tema. Então, bom dia. Quando a gente fala de pneu, a gente fala de um dos custos que a gente tem dentro da empresa depois do combustível, ele é o maior, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer uma precificação de frete, a gente coloca o custo de um pneu, o que ele desgasta por km rodado, que a gente chama de CPK. Então, se a gente faz um levantamento de um custo de pneu pelo CPK normal, é pelo pneu que ele teve um desgaste normal, que ele rodou normal. Se o pneu desse estoura, se o pneu desse desgasta, a gente está acelerando o processo da gente repor um pneu. Por quê? Por um mau uso. É como a gente comprasse para a gente uma geladeira na casa da gente, e uma geladeira a gente normalmente usa o quê? 3 anos, 4 anos, 5 anos. Você já imaginou uma geladeira depois de um ano que passou a garantia, ela ir lá e queimar? Como é que fica? O que é que a gente está repondo, o que é que a gente vai ter que desembolsar para poder fazer? A mesma coisa é um pneu. Muitos de vocês aí sabem que vocês acompanham porque vocês têm premiação em cima do frete. Tem muitos frete que se estourar um pneu, quando a gente for tirar o diesel e for tirar o pneu, a gente perdeu. Por quê? Porque isso faz parte do processo. Um a gente ganha, outro a gente empata, e se nesse empate a gente for perder um pneu, a gente está perdendo o jogo que tem aí do mês. Então, o que é que a gente pede? Só atenção. Se eu for iniciar a jornada, eu bato um pneu, verifico, eu calibro um pneu no tempo correto. Se eu vou entrar num local apertado, se for uma Vanderleia, eu levanto os eixos. Não, mas né, levantar os eixos não é só para dar ré. Não. Se eu for também andar para frente, eu também, for manobrar, eu preciso levantar os eixos. Por quê? Eu tenho os pneus e também tenho uma rala que sofre com as curvas fechadas que a gente tem. A gente sabe que a gente não tem nenhuma base perfeita, mas a gente precisa ter atenção com isso. Por quê? Porque os pneus é quem está com a gente o tempo todo e é quem está levando todo o peso lá. Dentro do que está ali, eu vou tirar ali o excesso de peso, carga mal distribuída, curva feita em alta velocidade, porque não tem como fazer, porque a gente tem um monitoramento e a gente controla isso. Mas calibragem, manobra busca fechada, isso aí tá. E desalinhamento é se caso tiver alguma situação e quando vocês passam, a gente acompanha também junto. Então, o que é que a gente pede? O dever de casa. É aquela batida do pneu e a verificação. Porque um pneu, ele não acaba de uma hora para outra, ele pode ser evitado. Não, mas o meu pneu está comendo errado. A gente vai virar um pneu para a gente ganhar KM. Agora, se eu permanecer com ele comendo errado, simplesmente o que vai acontecer? Eu vou perder o pneu mais rapidamente. Então, tudo que a gente faz com o pneu é baseado no CPK, é ganhar KM para poder trazer rentabilidade para a operação. Se eu não tiver, tudo vai ficar mais difícil. Sim, outro ponto também. Tudo é atenção. Se eu estou manobrando dentro de uma base, em qualquer lugar que eu vejo pedras, eu faço de tudo para não passar pela pedra. Por quê? Se uma pedra entra dentro do pneu, dependendo da posição que ela ficar, a gente só vai tirar ela se baixar o pneu. E ainda pode danificar o pneu. Ultimamente a gente está tendo alguns históricos e alguns retornos que a gente está tendo é porque eu tenho pedra na base. E nunca vai deixar de existir, não. Sempre teve isso. Por quê? Porque o calçamento é igual a qualquer um. Nem todo mundo tem um cuidado de, quando tem uma pedra, ir lá e tirar. Então o pessoal junta as pedras no meio do caminho. Mas, se você vê que tem uma pedra lá e tentar tirar, não consigo, mas também verifica depois que passou. Mas se puder também desviar dela, esse é o ideal. E não simplesmente passar por ela e achar que não tem nada, ou até mesmo alguém avisar que passou pela pedra e você ignorar e passar e deixar lá. Por quê? Quando vem uma pedra, ela não danifica um pneu, ela danifica 2. É o de dentro ou de fora. E isso aí acaba a gente perdendo, né? A gente perde o pneu mesmo, por quê? Porque ele pega no flanco do pneu, é onde justamente ele tem a movimentação maior. É isso aí. Passando aqui, espero que tenha ficado bem claro, gente, que a gente possa fazer aí as manobras, né, da próxima vez, de forma mais segura. E aí, ó, a calibragem, ela precisa ser correta, verificar diariamente, antes de sair, no checklist também, antes da viagem, seguir a recomendação do procedimento a cada 15 dias, efetuar a calibração, se estiver aqui na garagem, se estiver fora, pede autorização para o Adilson, não é isso? Para fazer a calibração. Mas você tem que ter iniciativa, viu? Passou aquele tempo, já procura fazer a calibragem dos pneus para que ele ande de forma segura para você também, né? Condução segura, então, reduzir a velocidade em curvas, a gente já sabe que a nossa velocidade aí, padrão, é abaixo dos 40 para fazer as curvas, alças viárias, rotatórias.
evitar fechar muito nas manobras, fazer conversões mais abertas, distribuição da carga, garantir que o peso esteja bem distribuído no tanque, evitar sobrecarga, manutenção preventiva, fazer alinhamento e balanceamento regularmente, inspecionar suspensão e eixo, atenção às manobras, evitar subir em meio fio, aí a gente nem tenta, né? Não é evitar, é não subir no meio fio. Cuidado ao acessar pátios e locais estreitos. Nas manobras que vê que está muito complicado lá, para tudo você vai fazer a autoavaliação de segurança. Se não for seguro para você, para o veículo, para os pneus, não vai. Porque é importante, aumenta a vida útil do pneu, porque tudo que a gente falou é importante fazer. Reduz custos com a manutenção, evita estouros e acidentes e garante mais segurança para o motorista e para todos que estão lá na via. A gente sabe que quando tem um estouro de pneu desse de uma carreta, tem um carro pequeno ali do lado, ou uma moto, ou algo ali passando, pedestre, né, que seja, é perigoso também para eles. Então, tudo isso que a gente falou é importante por isso. Então, o pneu não avisa quando vai falhar. Quem evita o problema é o motorista, com atenção ao cuidado e a direção segura, que eu sei que vocês praticam. Então, estamos só reforçando, alertando que está acontecendo alguns casos e a gente precisa melhorar, tá? Pode seguir. Aí a gente vai falar sobre um outro tema aqui importante. Ontem eu conversando com uma das pessoas das filiais, e aí a gente vai focar tanto no vestiário aqui de vocês, no dormitório, no banheiro, quanto também das filiais. Cozinha, local que vocês descansam lá em Fortaleza, local que vocês utilizam lá na Bahia. Tem local para fazer comida na Bahia? Também tem, né? Tem uma cozinha lá direitinho, organizada, onde a pessoa responsável deixa tudo organizado. E quem vai utilizar, precisa utilizar, porque é o bem-estar de cada um de vocês, e deixar organizado também. E em alguns momentos não está acontecendo isso. Então, foi solicitado para a gente falar sobre isso aqui, já tem bastante gente aí participando. E quando forem no ponto de apoio que foi criado, nos pontos de apoio foram criados, para que vocês tivessem um ambiente organizado, limpo, acolhedor, diferente de ficar em posto, né? De ficar aguardando a programação, a chamada para descarga tal, em algum posto. Lá tem onde você tomar banho, onde você se alimentar. Então, por que eu vou deixar lá jogado, sujo, depois que eu utilizo aquele ambiente? Acho que ninguém gosta de estar em ambiente sujo. Nem dentro do caminhão, que deve ser, que é a casa de vocês, né? E muito menos onde é uma área comum, onde todo mundo está usando. Então, vai fazer a comida, terminou, deixa tudo limpo. Vai ao banheiro, a gente encontrou aí, infelizmente, em algumas semanas atrás, o cara vai lá, faz as necessidades e joga o papel dentro da bacia sanitária. Não dá descarga e ainda joga o papel dentro da bacia. Vem outra pessoa usar, tá aquela coisa horrorosa lá, suja, que alguém foi lá e a gente teve o desprazer de encontrar. E ainda dá trabalho para a pessoa que ajuda a gente aqui na limpeza. Ele não tem a obrigação de estar desentupindo nada, não. Né? Vai fazer, porque faz parte, mas cada um tem que cuidar do que você utiliza no dia a dia, para o seu bem-estar. Então, a organização e limpeza, segurança começa no ambiente. Manter um ambiente de trabalho limpo e organizado não é apenas uma questão de aparência, é um compromisso com a segurança, produtividade e bem-estar de todos também. Um local organizado, ele evita acidentes e quedas, facilita a execução das atividades, reduz o estresse e aumenta o foco no que você vai fazer e demonstra cuidado e profissionalismo. A limpeza é responsabilidade de todos, gente. Pequenas atitudes do dia a dia fazem a grande diferença. Ambiente limpo e organizado é sinônimo de segurança, respeito e eficiência. Cada um deve fazer a sua parte. Então, a gente espera que vá lá na filial de Fortaleza, utilize todo o espaço que foi feito para cada um de vocês, mas deixem organizado, limpo. Não é desmérito nenhum. Na hora que você está lá precisando limpar, não tem material para limpar, e você pede ajuda lá do outro. Vamos aqui, ó, deixar organizado. E não deixar sair, deixar de qualquer jeito. Ou quebrar as coisas e não avisar ninguém. A gente, às vezes, quebra coisa em casa. Quebra um liquidificador, quebra um copo, um prato. E aí você, ó, fica caladinho, não diz nada a ninguém, vai embora e fica lá. O outro pensando que ainda está funcionando aquele equipamento, mas você quebrou, não disse a ninguém, quando vai usar, não consegue. Então, usou. Teve algum problema, avisa o responsável lá das filiais, tá? Agora a gente vai entrar num assunto que é o plano de ação disciplinar. E aí quem vai falar? Você vai falar? Acha vai conversar com a gente aqui sobre esse plano que a gente já tem há muito tempo na empresa, né, que teve alguns reajustes aí, modificações. Vamos lá. Bom dia. Muitos devem estar perguntando o que é plano de ação disciplinar, né? Mas todo mundo já foi treinado, já foi passado, tanto na integração, como também no dia a dia que a gente vem falando. O que é um plano de ação disciplinar? O PAD é simplesmente o regimento da empresa, como é que ela deve se comportar cada colaborador. Então, o que acontece? A gente precisa, sim,
sempre revisitar ele e fazer os ajustes que a gente precisa para a gente poder tentar recuperar motoristas, né? Ou seja, colaboradores. O PAD é só para motoristas? Não, é também para outros colaboradores da empresa que tem. Qual é o objetivo principal dele, né? Para medidas disciplinares daquilo que a gente não conseguiu conter. Como é que a gente consegue conter? Treinando e educando dentro da sala de aula. É igual um filho nosso. Se a gente tem um filho e a gente passa para ele o que é que ele tem que fazer e ele não consegue fazer, o que é que a gente faz? A gente coloca de castigo. Só que quando se trata de funcionário, eu não posso colocar de castigo, então a gente vai para onde? Para o PAD. O PAD, ele teve algumas modificações, e essas modificações, ao meu ver, ficou muito mais objetiva, e um dos pontos principais que ficou para ele foi a oportunidade que muitos têm de novas oportunidades na questão de, como é que eu digo, de campanha. Ou seja, é de fundamental importância que cada um siga o que é certo. Porém, se ele também errou, futuramente ele pode ter uma oportunidade. Então, tem alguns itens que a gente foi lá e que a gente viu que muitos não têm o conhecimento, que é quando o motorista ele tem uma violação, ele tem uma advertência, dependendo de qual é, seja ela verbal ou seja ela escrita. Então, ele tendo essa advertência, ele passou 60 dias contínuo, ele pode regredir. Regredir como? Ele regredir 2 pontos do que foi. Ou seja, se for uma violação leve, ele teve só 1 ponto. Quando ele regredir, ele zera novamente. Então, isso foi um dos pontos que a gente inseriu, uma forma da gente recuperar a pessoa e essa pessoa não ficar por fora do plano que a gente tem. Então, essa regressão faz com que todo mundo tenha oportunidades. Agora sim, o cara comete uma violação, aí ele foi chamado lá, uma advertência. Aí o cara foi lá, outra violação, outra advertência. Então, tudo é uma troca. Se a gente vai lá e dá uma oportunidade, cabe a vocês, a cada um, correr atrás para ter. Por quê? No final de tudo, o que a gente interessa para a gente é a zero violação. Se for para a gente estar correndo atrás de medida disciplinar, a gente está começando errado. A gente tem que correr atrás do zero violação, para uma consequência, a gente ter uma medida disciplinar. Quer dizer que você deixou de ser profissional? Não. Quer dizer que você, em algum momento, errou, e você, por aquilo, você foi advertido, ou teve algum ato que não condizia com a política da empresa. Então, a gente foi lá e colocou ele, como também você pode ser recuperado para você estar no jogo novamente. Então, como é que ficou? As infrações têm pesos, e esses pesos divididos entre leve, médio, grave, gravíssimo e regra de ouro. Regra de ouro todo mundo já sabe, né? É regra de ouro. Então, esse daí, o ponto dele é o mais elevado e precisa ser tratado de forma diferente. A leve, vocês vão ter uma ideia aí de um cenário de uma habilitação. Como é que é uma habilitação? Se você leva uma multa, vocês têm aquela multa leve, tem aquela multa média, uma multa grave, uma gravíssima. Se vocês levarem multa e passar um período de 1 ano, vocês vai lá, aquele ponto cai, não é assim? A mesma coisa vai ser aqui, só que diferente que não vai ser de 1 ano, vai ser de 60 dias. E se você levar uma advertência de 1 ponto, com 60 dias você zera. Se você levar uma advertência de 2 pontos, passou 60 dias, zera. Poxa, eu passei 59 dias. 59 é 60? Não, então não conta. Por que não conta? Isso aí não vai ficar na mão da gente, isso aqui vai ficar no sistema. O sistema, ele é automático, ele não vai ter uma pessoa manipulando lá dizendo que foi X dia, que foi tantos dias. Não, a pessoa só vai botar lá a data. A partir de ele botar a data, ele já vai fazer a contabilidade normal para a gente. Então, quando termina o ano safra, para todo mundo, eu acho que aí uma grande maioria sabe, mas eu vou tentar familiarizar todos. Hoje é o dia 31 de março. Hoje é o Réveillon do ano safra. Então, hoje é a mudança do ano safra, ou seja, terminou hoje e está terminando o ano safra para a Raízen, o ano safra para muitas usinas. Então, hoje é como se fosse o dia 31 de dezembro. Amanhã é o dia 1, começa um novo ano safra. Então, todos os motoristas, quando a gente fala de campanha, ele vai começar aqui zerado. Todo mundo está zeradinho, bonitinho. Então, vai acontecer como? Todo mundo vai ter sua oportunidade.
Então, cabe a cada um fazer por onde conquistar o seu espaço para poder estar dentro dos sorteios lá. Então, começando aqui, cada um com sua violação zerada, tá bonitinho. E dentro das violações, a gente vai ter algumas alterações, né? Que é questão de jornada, e é na Raizen. Na Raizen, ela flexibilizou um pouco a jornada. Por quê? Porque, de acordo com o tempo aí, ela estava muito apertada e estava acabando, e estava trazendo até as próprias operações dela. Então, o que é que ela aumentou? Antes era 4 horas, né? Agora é 5. No mínimo de 30 minutos de intervalo. Antes, ela tinha 12 horas por dia, e hoje ela aceita até 13. Porém, é 12 horas contínua, tá? Direção mais descanso. Então, ela flexibilizou para fazer com que a operação dela ficasse mais competitiva. Tem mais, Lucas? Então, esse quadro aqui é o quadro lá dos pesos que eu falei. Então, quando você vê lá uma violação lá de pista seca entre 8.1 e 8.2, ela tem um peso de 1. Uma violação entre 8.3 e 8.5, ela tem um peso de 3. Então, vamos dar um exemplo que ele foi lá e deu uma violação de 81 e acabou que ele tendo essa violação, gerando um ponto para ele. Gerou um ponto, ele passou 60 dias, ele aconteceu, ele zerou. Não, tem uma violação de 83, gerou 3 pontos para ele. Passou 60 dias, ele perdeu 2 pontos, vai ficar com 1 só lá. Ele passou mais 60 dias, ele foi lá e recuperou o outro ponto, vai ficar zerado. Ou seja, se ele cometeu uma violação só, independente da condição que ele teve, ele vai estar recuperando 2 pontos a cada 60 dias. Porém, esses 60 dias, ele não é acumulativo para aqueles que não violam. Ou seja, quem não viola não precisa de ponto. Então, vai ser sempre zerado. Mas eu passei 10 meses sem violar e violou, beleza. 10 meses a gente estava conforme, e esses 10 meses ele não é acumulativo por questão de violação. Então, ele não consegue acumular esses pontos. Ele só vai conquistar, o ponto só vai ser favorável se ele ganhar depois que ele violar. Beleza? Então, outros cenários que a gente vê aí, a LVA ela não é nenhuma empresa que inventa regras, né? Ela é uma empresa que ela segue regras, seja ela do cliente ou seja ela da lei. E tudo que está aqui está dentro dos dois critérios, né? Descaracterização do veículo sem autorização. Isso aí não é uma lei que a LVA inventou, isso aí está na lei do motorista, está na CLT e está também na lei da NTT lá. Ah, não, é porque é bonitinho as tampinhas, está fora da lei. Ah, não, porque é bonitinho, tem umas luzinhas vermelhas, está fora da lei. Então, tudo que é fora da lei, a LVA não pode aceitar porque a gente vai estar contra as normas e a lei. Deixar de participar do DSS e reunião de segurança. Isso aí está na mão de vocês. A gente paga uma premiação para vocês participarem. Então, a gente pede só que vocês tenham, primeiro, o compromisso, segundo, o respeito. Por quê? Para a gente poder estar aqui hoje, Ana chega aqui de 5h30. Mas para a gente estar aqui hoje, Ana já preparou esse material antes, porque ninguém consegue chegar aqui com o negócio pronto. A gente está aqui com tudo pronto porque foi preparado antes. Isso é tempo. E hoje tempo é ouro. Se a gente não fosse fazer isso no dia a dia, a gente não precisava estar aqui acordando cedo e fazendo tudo isso, né? De respeitar usuários vulneráveis. Como a gente sabe, muitos lá fora são motoristas. A gente é profissional. Por que é profissional? Porque todo mundo que está aqui, no mínimo, ele tem uma habilitação com a categoria E, no mínimo ele tem um curso de NR20, no mínimo ele tem um curso de NR35, no mínimo ele tem um MOP. Isso é o mínimo. Porém, a gente sabe que a gente tem muito mais do que isso, porque a gente passa aqui dentro da sala tempos e tempos de treinamento e fora o que a gente tem de DSS, REMEI e reuniões. Comportamento inadequado com câmeras on-board. Eu acho que muitas vezes aí o pessoal já vê questão de algumas situações de acidente que as câmeras foi ultimamente fundamental para inocentar o motorista. Por quê?
porque o motorista, ele estava numa via, e normalmente quem está errado é o caminhão grande, até que prova o seu contrário. E normalmente o que prova o contrário são as câmeras. Então, as câmeras, ela está ali, não é para vigiar ninguém, não é para fazer nada, é simplesmente por segurança. Se tiver uma colisão, não se preocupe, a primeira coisa que vão pedir é as imagens. Para vocês terem ideia, há um ano atrás, mais ou menos, teve uma situação que um veículo nosso presenciou um acidente. Por coincidência, era de um guarda rodoviário federal. Quando ele viu o carro, a primeira coisa que ele pediu, as imagens. Então, para a gente poder fornecer umas imagens, a gente precisa ter uma imagem limpa. A gente não pode ter uma imagem com ruído. O ruído que eu falo é o quê? Com obstrução, melado. Lá no checklist está perguntando, as câmeras estão ok? Estão limpas? Então, quando vocês passarem, é só fazer uma limpeza, porque isso aí pode fazer a diferença para tudo, para vocês no dia a dia. Beleza? Motorista que não toma atitude segura, descumprindo um fluxo de fadiga. O que é isso? Essa questão de fluxo de fadiga é simplesmente aquilo que a gente tem lá dentro do carro. A empresa paga uma tecnologia de IA. A gente sabe que hoje no mundo tudo é IA, né? Então, o que acontece? A empresa paga e fornece para andar com vocês 24 horas. Aí, a câmera está lá e detecta que o cara está com a IA. Na IA está com fadiga. Aí o cara diz, eu não estou fadigado, eu vou continuar andando. E isso, ela sobe direto para a torre. Por quê? Porque a leitura é feita constantemente. E sinais são dados dizendo que vocês estão cansados. E se você não quer parar, não quer se recusar, isso aí você está descumprindo uma norma da empresa, porque a gente não quer que você rode fadigado, porque isso aí pode ocasionar um acidente. Então a gente precisa simplesmente parar. Tem algumas pessoas que dizem assim, porra, mas esse negócio fala muito. Agradeça, porque se ela está falando, ela não está falando para você não. Não, é porque o meu fala mais do que o de fulano. Pessoal, isso é uma IA. Isso aí não é um companheiro, não é um vizinho que vive olhando a vida de ninguém, não. Ele está ali para ver, analisar e dar a resposta de tempo real. Então, quando ele sinalizar, parem e sejam sinceros. Não, eu estou cansado. Não, eu não estou. Eu tomei remédio. Porque não adianta de nada vocês pararem e quando tiver entrevista com o pessoal da Medinet, vocês dizerem que está tudo bem e sabendo que não está. Eu acho que de toda a empresa, todo mundo teve pelo menos aí uma intervenção e isso é totalmente fundamental para uma operação da gente de produtos perigosos. Transitar o veículo com vazamento e gotejamento de produto de alto potencial. Como todo mundo sabe, né, a gente trabalha com produtos perigosos e produtos que contaminam o ambiente. Então, isso aqui não foi a LVA que inventou também. Isso é lei, é meio ambiente. Vazamento de produto perigoso em solo, ele pode contaminar o meio ambiente, contaminar o solo daquele local. E isso a gente precisa tratar e dar respaldo para o CPRH. Então, a gente não pode, de maneira alguma, andar com carro com vazamento em qualquer lugar que seja. E aqui são todas as violações de regra de ouro, né? De regra de ouro. A próxima continuação pode passar. De regra de ouro, aquilo que eu falei. Regra de ouro, porra, o máximo lá é 10, mas a regra de ouro é 20. Isso, não é regra de ouro. Se for regra de ouro, ela vai estar enquadrada porque ela vai subir o tema para ser tratado de forma diferente. Então, a gente tem que fazer tudo para não fazer regra de ouro, porque se não fosse regra de ouro, não seria uma regra fundamental, básica da empresa. Ok? Bom dia a você que está aí na live, bom número de pessoas, muito obrigado. Eu vou falar aqui um pouco sobre a restrição, e eu queria apenas valorizar a palavra do Adson. Aquilo que estava em amarelo foi aquilo que mudou. O que estava em amarelo foram as mudanças, mas esse PAD é o mesmo que a gente sempre conheceu, e está lá no Acônicos, né? Você pode acessar o PAD no Acônicos. Então, esse também vai ser inserido lá e você vai conhecer melhor. E o importante é que a partir de amanhã, todo mundo zerado, pronto para ganhar, para concorrer às motos, né? E sobre a questão das restrições, todos já conhecem as restrições de trânsito, né? Que normalmente acontecem nos feriados. Nesse feriado agora da Semana Santa, nós teremos a restrição no dia 2/4, que será quinta-feira,
de 16 horas até as 22. No dia 3, que é a própria sexta-feira, das 6 da manhã às 12 horas. E aí, no sábado, não terá restrição apenas no domingo, das 16 às 22. É importante salientar que as restrições são para pistas simples, não é? Pistas de via dupla, mão dupla, via dupla, 2 vias, elas não têm restrição. Então, daqui para Natal, então, você consegue chegar ali na Maús, em Parnamirim, sem restrição, né? Daqui para Maceió, aí tem um abençoado lá dos Índios, que é aquela região ali, por ser pista simples, existe a restrição. É apenas esse conhecimento que os senhores já possuem, e aí segue, a gente vai lançar nos grupos para que todos estejam cientes. Ok? Queremos apenas agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Dirijam com segurança. Guardem o que foi falado aqui na sala de aula. E Deus abençoe.